بقيت تقول لي يجعبها قد بقينا مليانين لكن لقيت الصحة راحت. بالله لقيت انت كنت مليانه وضعفتي. ليش ضعفتي؟ بقيت كل يوم عملت سلفة شاورما معي بالشده واللانش بوكس مليان بكل شيء. لانش بوكس ايش كان مليان يكون؟ مكسرات وموز وجازة كل شيء. تاكله هلقيت. طيب احكي لنا هلقيت. الوقت نازل معاني. ايش؟ خبز المعاني. بدون خبز؟ بدون خبز. قديش ضعفتي انت؟ نص خسر. تصير زي العودة. لا من الجوع. Muito bem, estamos ao vivo sexta-feira, 22 de março, 7h02 da manhã. Este é o Desperta ICL. Este programa está ao vivo todos os dias às 7 horas da manhã, horário de Brasília, trazendo as principais notícias do Brasil, contexto e com o contexto, porque é o que importa. Aliás, hoje a gente vai ter que dar muito contexto de uma reportagem que saiu na revista Veja ontem, com áudios, entre aspas, vazados do Mauro Cid. Agora a gente vai começar a caminhar um pouco mais em areia movediça nesse caso. Eu vou explicar tudo para vocês aqui. Quem acompanha o Desperta ICL já sabe disso, eu já venho falando há semanas. O Mauro Cid começou a dar declarações que vinham num tom um pouco dando para trás na delação, dizendo que não era bem assim, que a Polícia Federal estava interpretando coisas que ele estava falando de um jeito diferente, mas agora a coisa escalou. Ontem a revista Veja publicou uma conversa que o Mauro Cid teria tido com um interlocutor. A gente vai tentar explicar também, entender quem é esse interlocutor, por que é que isso está vazando, o que é que isso pode complicar o Cid, o que é que isso pode complicar a própria investigação. Esse jogo não está ganho, gente, e ele não esteve ganho nunca, né? Quem acompanha o programa aqui e acompanha as vezes que eu apareço, que eu faço as minhas falas no N1 e no N2, sabe disso. Muita gente fala que eu sou muito cético, que é aquela coisa toda, mas enfim, né? Cada um, e eu sou o meu cada um. Eu estou alertando sobre isso há um bom tempo já. Então, atenção. O jogo não está ganho. A questão do golpe de Estado não está ganha. Vai cair o processo, não vai cair o processo, pode anular prova, não pode anular prova, o Bolsonaro vai ser denunciado, não vai ser denunciado, tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas eu vou dizer que aí quem estava preocupado com a defesa do Bolsonaro e de outras pessoas achou um gol aí nos 50 do segundo tempo. E as coisas podem escalar para cima disso. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Talvez não aconteça absolutamente nada, mas tem um potencial, sim, para causar alguns problemas. E a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouquinho. Lendo a matéria da revista Veja, eu vou tocar os áudios aqui do Cid. É uma conversa que ele teve com uma pessoa, uma conversa privada. A gente não sabe com que pessoa, em que contexto, quem gravou, se sabia que estava sendo gravado ou não. Mas a gente vai tentar aqui elucidar um pouco do que está acontecendo, tá bom? Daqui a pouquinho vamos para lá. Esse vídeo que vocês viram no começo aqui é uma criança lá em Gaza, para quem está só nos ouvindo. Aliás, nós estamos ao vivo em São Paulo, na Grande São Paulo, através da TVT, TV aberta, e também da Rádio Heliópolis, da Rádio Brasil Atual, e na Bahia, lá em Salvador, Grande Salvador, através da TV Quirimurê. Então, quem só ouviu aí, muita gente só ouve o programa como se fosse um programa de rádio, né? O que é muito legal, inclusive, é uma menina em Gaza contando que antes dos bombardeios e do massacre e do genocídio que acontece lá em Gaza, ela era uma menina gordinha que todos os dias ia para a escola e levava um belo sanduíche para comer, e hoje, segundo ela parece um palitinho, né? O repórter pergunta o que ela está comendo, ela fala que está comendo plantas usando uma colher. É mais um dos depoimentos que mostram aí a barbárie que está sendo cometida em Gaza, bastante tocante. Eu vi ontem lá no Instagram da FEPAL, da Federação Palestina, no Brasil, e é um depoimento que foi obtido lá pela Al Jazeera. Muito bem, muito obrigado para todo mundo que já está chegando aí, para quem está chegando nas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Se você quiser, você pode pular lá para o YouTube e também deixar o seu like, ativar o sininho, assinar o canal e, claro, compartilhar este programa, tá bom? Faça isso, por favor. A gente está com uma audiência muito boa aqui pela manhã todos os dias, mas esse ano é um ano eleitoral, então é claro que nós temos que dobrar a meta, como dizia a presidenta Dilma. Beleza, gente? Vamos lá. Muito obrigado para quem está nos acompanhando aí lá em
Goiânia de Goiás. Bom dia, família ICL, diz aqui a Carminda Ribeiro. Bom dia, pessoal de Passo Fundo. Graças a Deus está 13 graus, diz o Luiz Cláudio Fazenda. Ai, ai. Demora, estou em pânico com a chuva que estão prometendo aqui no Rio de Janeiro. Muito triste, muitas pessoas já tinham perdido tudo com chuvas normais. Imagina essa, diz a Clara Suti Gamer, que está aqui no nosso chat também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre chuvas. A chuva já chegou no Brasil, já fez estragos importantes lá no sul. Vai ser a primeira notícia de hoje. Mais uns bons dias rapidamente aqui. Bom dia para o pessoal que nos acompanha lá em Colônia, na Alemanha, São Paulo, Matão, interior de São Paulo, Mogi Guaçu. Bom dia de Santo André, Recife, Porto Alegre, Ubatuba, Pindamonhangaba, São Paulo, João Pessoa, Bahia, São Carlos, Volta Redonda, Pelotas, Rio Grande do Sul, Petrópolis, Rio de Janeiro, Lajeado, Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, São Paulo, Teresina também teve tempestade, diz o da Silva aqui no nosso chat. O pessoal está nos acompanhando lá em São Bernardo do Campo também. Dourados, no Mato Grosso do Sul. Contagem, Minas Gerais. Curitiba, Montes Claros. Onde mais? Nas Alagoas, na Flórida, nos Estados Unidos. Bom dia de Nikiti City, a Sueli Angelhall. Deve ser dos Estados Unidos isso, né? Posso imaginar. Guriri, Espírito Santo, Petrolina. E onde mais? A Lígia Maria Salomão Cara está na França, em Beaune. Eu conheço essa cidade, Beaune, já estive lá. É a cidade do vinho na França, né? A cidade onde concentra todos os negociadores de vinho da França. É um entreposto vinícola francês. Muito bonita a região, aliás, perto de Dijon. Caxambu, Minas Gerais, Lages, Santa Catarina, e vamos para mais duas cidades, Belém do Pará, e também para quem nos acompanha em Araxá, Minas Gerais. Muito obrigado, gente. Vai deixando seu like aí, vai comentando no chat também. A gente tem bastante coisa no programa de hoje. Essa matéria da Veja, ela é importante, ela é relevante, ela pode jogar complicações na investigação do golpe. Mas você está dizendo que então vai acabar, vai cair. Gente, ninguém sabe o que vai acontecer. Nem eu, não tenho bola de cristal. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo, tá? O que está acontecendo agora. A gente vai ter que ver se isso vai ter adesão da imprensa, se não vai, se vai escalar, se daqui a pouco não vem mais coisa. Tudo isso, tá? Agora, um jogo que estava se encaminhando, como a gente vinha aqui falando há um bom tempo, em termos da defesa do Bolsonaro, que estava com poucas opções, ganha uma opção importante. Não é trivial o que foi publicado ontem pela revista Veja, tá bom? Vamos lá, então. O temporal no Rio Grande do Sul teve ventos de até 142 km por hora, atingiu 123 municípios, deixou 5 feridos. Traz aqui o site sul21.com.br. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um balanço que aponta que o temporal que atingiu o estado entre a noite de quarta-feira e a madrugada desta quinta afetou 123 municípios e deixou 5 pessoas feridas. Há ainda 16 desabrigados e 8 desalojados. O órgão aponta ainda que os vendavais provocaram quedas de árvores e postes de energia, destelhamentos, alagamentos, bloqueios de estradas em todo o estado. Segundo o IMET, os ventos chegaram a 142 km por hora na cidade de Soledade e 140 km por hora em Cruz Alta. Em Porto Alegre, aconteceram rajadas de até 90 km. Jaguarão registrou os maiores acumulados de chuva. Os feridos estão em Santa Maria, Taquara e Cerrito. Os maiores danos foram registrados em 18 municípios do estado. E, claro, os problemas de fornecimento de energia elétrica em pelo menos 45 municípios já começaram a aparecer. Mais cedo, ontem, às 14 horas, o governo do estado divulgou que foram registrados 753 mil pontos de energia elétrica, sem energia elétrica no estado, que equivale a quase 40% dos clientes na área de cobertura da empresa CE Equatorial. A CE Equatorial é a privatizada lá no Rio Grande do Sul. Para quem queria privatizar, que melhorava, olha, se você está num estado que seu governador quer privatizar a energia elétrica, a CE era a Companhia de Energia Elétrica do estado do Rio Grande do Sul estatal, tá bom? Venderam a CE, ela virou CE Equatorial. Você liga para alguém que mora em Porto Alegre e pergunta como é que tá, se melhorou a vida das pessoas. Tem gente que antes mesmo dos temporais já estava sem luz. Tem gente que está sem luz até agora.
E assim, a coisa não acontece, o negócio não anda, nada acontece. As respostas são péssimas, o atendimento é horrível, ninguém consegue falar com a empresa, as pessoas não aparecem para resolver o problema. Virou a área de cobertura da privatizada ex-estatal CE no Rio Grande do Sul, virou um caos. Virou um caos. Então, agora, quem sabe, vamos privatizar a privatizada. Talvez seja isso, né? Privatiza a privatizada agora que melhora. A gente vai ter que atualizar esse meme, né? Rio Grande do Sul ainda tem quase 700 mil clientes sem energia elétrica após ventania na madrugada. Porto Alegre registra mais de 40 bairros sem água em razão da falta de energia. No ano passado, aconteceu a mesma coisa. Eu dei essa mesma notícia neste mesmo programa. Parte boa de Porto Alegre depende de um abastecimento de água que é suprido por energia elétrica, como várias cidades, né, para fazer o bombeamento. E causou um caos também da outra vez, porque as estações de bombeamento foram para o espaço, sem energia elétrica. A CE Equatorial, a privatizada, não teve tempo de melhorar nada ainda, pelo jeito, porque o problema persiste, é o mesmo. Então, para além de quase 700 mil pessoas sem água, na verdade são 700 mil clientes, né? Muito possivelmente é mais, a quantidade de pessoas é maior. Tem muita gente sem água. 40 bairros da cidade estão sem água. Que bom, né? Que privatização gostosa que foi lá, né? Rio de Janeiro e São Paulo, chuvas extremas e grande perigo a caminho, avisa a meteorologia. Portanto, gente, muita atenção. Não é brincadeira, não é aquela coisa que você pode sair de casa. Não, eu sei que vai chover, mas não sei o quê, pega o guarda-chuva e vai. Atenção, atenção. No Rio de Janeiro e em São Paulo, no Rio de Janeiro, aliás, hoje o governador lá, o Cláudio Castro, decretou ponto facultativo. Tá? Então, se você puder hoje, não saia de casa. Tá bom? Não vá ao trabalho. Avise o seu patrão, a sua patroa, sei lá o que você não vai. Hoje eu não vou. Porque o risco é grave mesmo de você ter aí um prejuízo não só material. Ficar aí dentro de ônibus alagado, tomar choque na rua, a coisa pode ser muito feia, tá bom? Já passou pelo Rio Grande do Sul, já foi feio e esses temporais estão subindo. Chuvas intensas devem atingir o sudeste do Brasil hoje. Devem ser mais afetados a Grande São Paulo e todo o Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e também Espírito Santo. As previsões indicam grande perigo de tempestade e os acumulados de chuva podem superar 150 milímetros por dia. Os ventos devem ultrapassar os 100 quilômetros por hora. As chuvas são consequências, portanto, dessa frente fria que já avançou pelo Rio Grande do Sul, já causou muitos estragos e está derrubando a temperatura agora no sul do país. Ao longo da sexta e do sábado, a previsão é de que esse sistema atue pelo leste da região sudeste do Brasil, causando grandes volumes de chuva, vento e transtornos à população. O IMET alerta que esses locais podem estar em perigo até domingo, mas há regiões, sobretudo no Rio de Janeiro, onde a previsão de um maior total de chuva acumulado nos próximos dias, superando, inclusive, o volume médio para todo o mês em 48 horas. O que é isso aqui que eu já falei algumas vezes? São as chuvas torrenciais que a gente está enfrentando, que são os grandes problemas agora, né? Porque, por exemplo, pode chegar no final do mês e pode ter o mesmo volume de chuvas que teria num mês normal. Só que o problema é que pode chover tudo o que se prevê de chuva para este mês em 2 dias no Rio de Janeiro. Então, não é brincadeira. Fiquem ligados. Quem costuma pegar onda também aí, né? No Rio de Janeiro, em Santos e tal, se liga, porque a Marinha já emitiu alerta que a passagem dessa frente fria pode afetar a faixa litorânea. Ontem a gente falou aqui que pode ter ondas de até 3 metros, então, sem brincadeira, se cuidem, fiquem protegidas e protegidos. Lá no Jornal o Globo, para quem quiser acompanhar, para quem mora no Rio de Janeiro, previsão alerta para chuvas extremas, e aí tem um ao vivo que eles estão fazendo ali no Rio. Isso aqui já é imagem lá da Central do Brasil. Olha só como estava a coisa ontem à noite. Cidade do Rio tem previsão de chuva forte e muito forte a partir da tarde, né? Então tem aqui um ao vivo sendo feito pelo Globo, um live blogging, como chama, né? É um blog, mas vai tendo atualizações.
E aí o Eduardo Paes também já está lá no Centro de Comando e Controle do Rio de Janeiro, prestando atenção em tudo, tá bom? Cuidado por aí. Em São Paulo, a Enel não tem previsão para normalizar a rede elétrica. Muito bem, o diretor de manutenção da concessionária afirma que equipamentos não estão em pleno funcionamento e que os reparos continuam. Regiões devem ter novos apagões no centro de São Paulo, mais uma privatizada, privatiza que melhora. Quando é que vai voltar a luz no centro de São Paulo? Sei lá, problema seu. Né? O diretor de manutenção da companhia, o Darcio Dias, falou que uma hora volta aí, tá, gente? Então, fica tranquilo que uma hora volta. Privatiza essa Sabesp aí também, viu, São Paulo? Vai lá. Vende a Sabesp também. Vende a água também. Vai dar bom. Muito bem, vamos lá para o caso Robinho. O Robinho preso pela PF, o ex-jogador vai cumprir pena por 9 anos. Ele foi condenado na Itália por estupro coletivo. O ex-jogador Robinho foi preso pela Polícia Federal ontem, no meio da noite, foi lá pelas 7 e pouco, 8 horas da noite, né? Horário do Jornal Nacional. Ele estava em casa no bairro Aparecida, sob custódia da Justiça Federal. Ele ficará na sede da PF em São Paulo. Robinho foi preso após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidir o cumprimento imediato da pena de 9 anos pelo crime de estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013 na Itália. Nas últimas semanas a gente vinha lendo aqui algumas notícias e alguns prognósticos jurídicos que diriam que o Robinho não seria preso imediatamente. Ele poderia ter essa decisão do STJ contra ele, mas ele ainda poderia ficar em liberdade com um habeas corpus concedido pelo STF enquanto aguardava algum tipo de recurso no STF. Mas ontem a defesa do Robinho entrou com um pedido de STF, de habeas corpus no STF, ficou sob relatoria do ministro Luiz Fux, e o Fux negou o pedido, tá? Então é por isso que o Robinho está preso. Ainda cabe recurso no caso do Robinho? Sim, mas o Robinho tentou ficar solto com um habeas corpus e o Fux negou o pedido e, portanto, o Robinho está preso. Robinho passa por audiência de custódia e chega em presídio de famosos em Tremembé, lá a notícia da Folha de São Paulo. Preso pela Polícia Federal, ele passou por audiência presencial de custódia na Justiça Federal, na região central do município, lá em Santos, seguido de exames de corpo de delito, localizado no bairro Estuário, na noite de quinta-feira, antes de ser encaminhado ao complexo penitenciário de Tremembé, onde chegou já no início da madrugada dessa sexta-feira. Portanto, o Robinho já está no presídio, né? Não está mais na Polícia Federal. Tremembé é conhecido como presídio dos famosos. O local era para onde são enviados condenados que, por terem algum tipo de fama, correm riscos em penitenciárias comuns. Por lá passaram, ou ainda estão, Alexandre Nardoni, Christian Cravinhos, Gil Rugai, Lindbergh Alves, Misael Bispo de Souza e Guilherme Longo, além do médico Roger Abdelmaci. O ex-jogador do Santos, Edinho, filho de Pelé, também ficou preso lá quando cumpriu pena por lavagem de dinheiro. O Robinho vai cumprir pena de 9 anos de prisão em regime fechado pelo crime de estupro coletivo de uma mulher de origem albanesa cometido em 2013 em Milão, na Itália. A sentença foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça aqui no Brasil. Se vocês quiserem entender mais ou menos o que acontece a partir de agora, lá no UOL, na capa do UOL, tem um explicativo sobre quais são os próximos passos da defesa de Robinho após a prisão do jogador. E aqui tem umas imagens ontem do Robinho saindo de casa lá, né, da mansão dele. Imagens obtidas pela reportagem da Rede TV. Aqui está o Robinho. Isso aqui é a mansão que ele tem lá em Santos. E aí o carro da polícia levando o jogador, que, como eu disse, daqui ele foi para a polícia, fez o exame do corpo de delito, fez uma audiência de custódia e foi encaminhado para o presídio. Claro que isso virou notícia em vários lugares, principalmente na Itália, né? Ontem os jornais italianos todos davam destaque para isso na capa. Não chegou a ser a manchete principal dos sites, mas estava na capa dos sites. E aqui 2 exemplos só para trazer para vocês aqui. Isso aqui é a Gazzetta dello Sport, o principal jornal esportivo italiano, que não costuma cobrir muito essas questões, mas eventualmente sim fala sobre questões extra-campo, digamos assim, questões policiais. Então aqui, ó, Robinho preso, ex-jogador do Milan, conduzido para um cárcere, para uma prisão brasileira.
Depois da condenação por estupro na Itália, o Supremo Tribunal Brasileiro confirmou que a pena será descontada, né, será cumprida em um cárcere paulista. O ex-atacante foi levado pela polícia brasileira. Isso aqui é a manchete do Gazeta dello Sport. E lá no... Deixa meus adblocker aqui, La República. E lá no La República também, né? Robinho preso no Brasil, deve cumprir a pena por estupro que aconteceu em Milão. E aí diz que foi respinta, né? Foi rejeitada a tese dos advogados do Robinho de que ele não deveria cumprir pena no Brasil, de que ele era inocente. Jogadoras contestam silêncio sobre Robinho e Daniel Alves. Só mulheres jogadoras da seleção brasileira, Ari Borges e Caroline, questionaram o silêncio de atletas do futebol masculino a respeito dos casos de Robinho e Daniel Alves. Depois do pronunciamento de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, Ari Borges questionou se apenas mulheres falariam sobre os casos. A jogadora do Racing Louisville dos Estados Unidos ainda elogiou a postura da Leila Pereira. Leila, mostrou que é isso que as pessoas em posição de impacto precisam fazer. Mas será que até quando apenas mulheres vão continuar se expondo sozinhas e repudiar situações como essa, ou, no caso, crime como esses, disse a jogadora nas suas redes sociais. A Caroline, outra jogadora, seguiu a linha da companheira de seleção e cobrou o posicionamento de nomes influentes do futebol masculino. Leila Pereira, gigante como mulher, se posicionou, e digo mais, mostrou como pessoas que têm voz, espaço e influência poderiam se posicionar. Até quando só mulheres? Até quando mulheres irão continuar sofrendo esses e outros tipos de crimes e as pessoas que cometem sairão ilesas? Jogador homem que se posicionou sobre isso, eu não lembro. Deve ter tido, eu não acompanho programa de futebol, né? Quem acompanha programa de futebol aí, sabe dizer se os jogadores homens falaram alguma coisa? Ontem, aliás, o craque Neto ontem deu um cacete no Ronaldo, né? O dito fenômeno, né? Todo mundo calado, CBF calada, ninguém falando nada, como se nada tivesse acontecido. Esses momentos, que são momentos horríveis, é claro, mas eles são oportunidades para a gente poder falar dessas coisas. Eles levantam o tema para o grande público. As pessoas estão sabendo o que está rolando, né? E felizmente, nos dois casos, tem uma justiça sendo feita. O Robinho está na cadeia. O Daniel Alves está na cadeia. Pode sair com aquele negócio de pagar 1 milhão de euros e tal. Pode sair. É justo? Não é justo, mas isso não é definitivo. Ele vai sair para esperar o resultado do julgamento, tá? Então, no fim das contas, ele não vai poder pagar para sair depois que ele for condenado definitivamente. Não vai. Não existe essa possibilidade. E aí os jogadores homens... E aí, gente? Não é com vocês? Os parça primeiro? Se tem uma coisa que me irrita, é corporativismo em qualquer área do conhecimento, sinceramente. Eu sou a pessoa irritável com corporativismo. Ai, não vou melindrar o colega. E daí? Você tá no mundo para ficar fazendo média? Ou para tentar algum tipo de justiça social e tentar melhorar um pouquinho as coisas na vida de alguém? Veio para o mundo para ficar fazendo média com os outros? Ué, nasceu colado em colega? Ah, não, mas eu sou jogador de futebol e ele é jogador também. Então, de jogador eu não falo mal. Eu sou médico e o cara é médico também. Pô, mas o cara tá receitando cloroquina na pandemia. Não, mas eu não vou melindrar, não vou. Eu de médico não falo. Pô, gente, pera lá. Eu entendo que tem que ter uma postura, muitas vezes, né? A gente sabe dos meandros, a gente não quer também comprar briga. Não tô falando para qualquer coisa você sair falando, mas peraí, são 2 estupradores, cara. Sabe? São 2 estupradores. O Robinho condenado em definitivo. Estuprador. O Robinho, estuprador. O Daniel Alves condenado em primeira instância por estupro. Ainda está recorrendo. Nenhum jogador de peso do futebol brasileiro falou absolutamente nada. Por quê? Primeiro é o patrocinador, primeiro é a grana, primeiro é a própria carreira, primeiro é o próprio umbigo. É isso que é.
A Leila Pereira questionou o silêncio do futebol sobre o caso do Daniel Alves. A dirigente afirmou que liberdade provisória de Daniel Alves mediante pagamento de fiança é um tapa na cara das mulheres. A presidenta do Palmeiras, ela questionou, né, esses dois casos. É uma das poucas mulheres a comandar um time de primeira divisão, está em Londres como chefe da delegação da seleção brasileira. Então, muito bem, parabéns para a Leila Pereira, que além de tudo, usou a posição dela na CBF, porque a CBF está quieta também, né? Usou a posição dela na CBF, que, obviamente, ela falando nesse momento, ela vai ser ouvida por muito mais gente, e foi lá e falou. Tá lá em Wembley, né? Tá lá na Inglaterra, porque vai ter um jogo no sábado em Wembley. Ninguém fala nada, mas eu, como mulher aqui na chefia da delegação, tenho que me posicionar sobre os casos Robinho e Daniel Alves. Isso é um tapa na cara de todas nós mulheres, especialmente o caso do Daniel Alves, que pagou pela liberdade. Acho importante eu me posicionar. Cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte, falou aí a Leila. Muito bem. Gente, vamos lá então? Ó, eu vou ter que ler a matéria da Veja, então presta atenção aqui, tá? O que é que está acontecendo agora? Nós estamos vendo ao vivo e a cores operar pela imprensa, é preciso que seja dito, tá bom? Isso é importante que seja. Lá vai o Leandrinho não fazer média com os colegas, mas, gente, é o que é, tá bom? O meu trabalho aqui, o trabalho do ICL, é informar a nossa comunidade, não é outro. Eu não preciso que depois os colegas que assinam a matéria gostem de mim, não gostem, falem de mim mal, de mim em festa, não sei o quê, porque isso, de todo modo, no geral, já acontece no geral. Então, também não estou preocupado com isso. Eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. O que está acontecendo agora é, nós estamos vendo uma estratégia de defesa sendo operada ao vivo pela imprensa, tá bom? Vamos lá, então. Como é que estava o caso do golpe de Estado até ontem? A gente sabe que tem o depoimento do Cid. Ele já vinha falando informalmente para algumas pessoas, o advogado também, que algumas coisas que ele falou, os agentes da Polícia Federal interpretaram errado, que não era bem assim, que não sei o quê. Soltou essa sementinha ali na semana passada, na Veja também, tá bom? Isso aqui não tem nada a ver com criminalizar jornalismo nem na gente. Se os jornalistas receberam os áudios aqui, publicaram, legal, é matéria, publicar, tá publicado, tá bom? Mas a gente tem que entender como é que isso está funcionando. Então, já começou na Veja, na semana passada, um aperitivo de que o Cid começou a dar para trás na delação. Vocês lembram? Quem acompanhou o programa aqui na segunda-feira foi sobre isso que eu falei. Né? E eu alertei, olha, isso aqui tá esquisito. Isso aqui não tá com cara de que vai parar assim. Bom, não parou. Agora, em áudios exclusivos, Mauro Cid ataca Alexandre de Moraes e Polícia Federal. Isso é a matéria publicada pela Veja. O que é que temos nessa matéria? O Mauro Cid, em uma conversa com uma outra pessoa, quem é essa pessoa? Não sabemos. Faz diferença saber quem é ou não é? Faz muita diferença saber quem é essa outra pessoa. Né? Seria bom se na matéria a gente soubesse quem é a pessoa. Quem é a pessoa? É o advogado do Cid? É um amigo do Cid? É um assistente do advogado? É um familiar? Mas o Cid sabia que estava sendo gravado? Não sabia? Por que é que isso foi vazado? A gente se coloca várias perguntas agora. O ponto é que o aperitivo que foi dado na semana passada, já pela defesa do Mauro Cid, e por offs que o Cid comentava com pessoas próximas, dizendo, dando um toque assim, ó, essa investigação aí, não sei o quê, eu dei os depoimentos lá, mas tem coisa que eu falei que os caras entenderam errado, tá? Deu um aperitivo. Agora foi vazado trechos de um áudio, de uma conversa, que foi gravada entre o Cid e outra pessoa ou outras pessoas, porque não sabemos, isso não está claro na reportagem, dizendo que as suas declarações para a Polícia Federal foram distorcidas, as informações foram tiradas do contexto e outras foram omitidas pela Polícia Federal. Nesse áudio novo agora, o Cid, nessa conversa,
Ele fala que a polícia o pressionou para relatar fatos que não aconteceram. Então, isso aqui a gente está falando de um passo adiante do que estava rolando semana passada, tá? Semana passada era um aperitivinho do tipo assim, olha, tem umas coisas que eu falei que os caras entenderam errado. Tem uns negócios que eu falei aí que os caras tiraram do contexto. A gente tem que explicar melhor, né? Então, vamos lá. Ou tem umas coisas que eu falei que a polícia ignorou. Fez ouvidos de mercador, como dizia, né? Omitiu. Isso era a história da semana passada, tá, gente? A história de hoje, com esses áudios, ela avança 10 casas no jogo. Por quê? Porque aqui nesses áudios, dessa conversa gravada entre o Cid e outra pessoa ou outras pessoas, e vazada, não sabemos por quem e nem por quê, mas isso aqui me parece claramente uma estratégia da defesa, e a gente já vai tentar entender por quê que a defesa está fazendo isso. O Cid fala nesses áudios que a polícia pressionou ele para relatar mentiras. Então escalou o negócio. E detalhar eventos sobre os quais ele não tinha conhecimento. Segundo a reportagem da Veja, o tenente-coronel afirmou que policiais o induziram a corroborar declarações de testemunhas e apontou um delegado que o teria constrangido a reproduzir informações específicas, sob pena de perder os benefícios do acordo. Disse o Cid nessa conversa gravada, né? Eles, os policiais, queriam que eu falasse coisa que eu não sei, que não aconteceu. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam e discutiam. Eles discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Bom, essa frase aqui, tudo bem, né? O policial pode falar isso, né? Isso aqui. Mas os áudios aqui, eles são mais graves. Vou fazer o seguinte, eu vou tocar os áudios, tá bom? Vamos tocar todos aqui, um por um, porque vai facilitar a vida de todo mundo. Deixa eu parar o meu negócio aqui. E nós vamos compartilhar a janela da matéria. Pum. Vê se foi aí, Pedro Falcão, tudo certo? Está compartilhado? Tá, né? Beleza. Então vamos lá. Vamos ouvir juntos os áudios aqui e depois a gente vai comentando um por um. Bora lá. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu. Ao que desce. Eles não adianta. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu fiz isso ao que desce. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Esses são os dois primeiros áudios. Até aqui, tudo bem, né? Tudo republicano, digamos assim. Você está ouvindo um delator, o cara fala, olha, A, B, C. Ora, o policial pode falar, não, eu acho que não, acho que você está mentindo. Isso aqui é do jogo, tá, gente? Isso aqui não é um alarme, nada demais. Mas a coisa avança. Vamos lá. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Só essa brincadeira são 30 anos para você. E eu vou dizer, pelo que eu senti, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Esses dois aqui, é isso, né? Eles estão com a narrativa pronta e eles não querem a verdade. Eles querem só pegar algumas coisas que eu falo, encaixar na história para levar a história para adiante. Vamos lá. Sobre Alexandre de Moraes. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser. Com Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Quando eu falei naquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, o que é que eu faço? Eu não vou botar no papel, eu vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes no caso do Ciro Nogueira. E aí? Aqui ele fala, então, ele faz uma acusação
dizendo que o Alexandre de Moraes encontrou secretamente o Bolsonaro em algum momento, disse que ele não colocou isso no papel da delação, porque, segundo ele ia se né? Mais um áudio aqui que ele fala que o Alexandre de Moraes já tem a sentença pronta, então é mais um ataque. Eu já vou explicar por que essas coisas estão sendo feitas desse jeito, tá bom, gente? Vamos lá com calma. Ontem eu liguei para umas 68 pessoas, mais ou menos. Entre os apavorados e os tranquilos, muita gente está entendendo o que está acontecendo e a gente vai tentar passar para vocês aqui, tá bom? Vamos lá. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denuncia todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. E agora tem mais 2 trechos aqui embaixo. Eu vou deixar o do Bolsonaro por último, mas eu vou tocar esses 3 aqui, olha aqui. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as penas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os magrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Muito bem, a matéria completa está aberta lá no site da Veja. Eu vou deixar esse áudio do Bolsonaro por último, porque ele é até um pouco engraçado, mas vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro, vamos limpar o terreno aqui para limpar o ruído, tá? O Cid dizer que o Alexandre de Moraes já tem a sentença pronta é uma opinião, tá? Isso é irrelevante. Mas por que se torna um pouco ou muito relevante? Porque o Cid é o principal delator do caso. Ele não é um qualquer. O Cid não é um cara que não é mais um, né? Que teve busca e apreensão e que está ali esperando para se defender no processo. O Cid ele é a voz central, ele é a coluna central desse caso. O caso depende ainda tanto assim do Mauro Cid? Não depende mais tanto do Mauro Cid, claro que não. Tem principalmente os 2 depoimentos do ex-comandante do Exército e da Marinha, que são depoimentos fortes, contundentes. Só que as principais provas que nós vimos até agora, e lembrando, nós não temos acesso ao inquérito, portanto, nós não conhecemos as provas, tá? Vamos deixar isso bem claro. A gente só conhece algumas provas que foram mandadas e teve de sigilo levantado nas cautelares do ministro Alexandre de Moraes. Nós não conhecemos o conjunto das provas. Então, qual o problema? A gente não sabe quanto essas provas param em pé sozinhas se o Cid der para trás nessa delação. Isso é uma questão, tá? Os depoimentos dos comandantes da Marinha e da Aeronáutica e do Exército, eles são muito importantes, mas eles são depoimentos. A grande questão do Cid é que é um depoimento com muitas provas, porque foi pego o celular do Cid, foi pego os e-mails do Cid, conversas do Cid. Os ex-comandantes, eles estão dando depoimentos como testemunhas. Então, não há uma investigação contra eles. A gente não tem provas colaterais que foram coletadas em busca e apreensão na casa do Gomes Freire, por exemplo, porque isso não foi feito. Então, o relato tem menos força. Concordam comigo? Tem 2 relatos importantes, mas eles são relatos testemunhais. É basicamente o que a pessoa está dizendo que ela viu, ouviu ou vivenciou. Mas o Cid não só está dizendo. O Cid ficou sem saída porque foi pego o celular dele. As comunicações dele toda, de outras várias pessoas. Então, isso aqui importa muito. Porque, gente, a estratégia da defesa do Bolsonaro e, obviamente, de outras pessoas ali, ela é, em boa medida, jogar lama sobre a investigação em si. Então, se você usa o delator do caso, que é o Cid, para dizer que um delegado da Polícia Federal coagiu você a contar coisas que você não sabe, que você não conhece, ou seja, coagiu você a mentir, o cara foi lá, sentou na sua frente e falou, olha, você tem que falar isso aqui. Aí o Cid falou, isso aqui eu não sei. Tá, mas veja bem, você vai ficar 20 anos preso. Tá, mas isso aqui eu não sei. Mas veja bem, você vai ficar 25 anos preso. Mas isso aqui eu não sei. O nome disso é coação. Tá? Isso aconteceu ou não? Não sei se aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu. Isso aqui é a história que o Cid está contando publicamente
usando esse artifício de áudio vazado, conversa com não sei quem. Daqui a pouco a gente vai ver um posicionamento da defesa do Cid em relação a isso aqui. Tá? Isso fortalece a defesa, por quê? Porque eles estão tentando jogar suspeitas sobre o inquérito em si. O inquérito não deveria estar no STF, o Alexandre de Moraes é suspeito nesse inquérito, a polícia está a serviço do Lula de não sei o quê, entendeu? Então, a partir desse momento, você joga suspeita em cima de um delegado específico. Não é só o que o Cid acha do Alexandre de Moraes. O Cid está dizendo o seguinte, não, eu fui lá fazer uma delação, beleza, falei com os caras têm um monte de coisa, eu entreguei outras coisas, beleza, mas olha só, deixa eu contar. Um monte de coisa que eu contei lá é mentira e eu fui forçado a contar isso. Isso aqui é uma estratégia que ela copia o que aconteceu no caso da Lava Jato. Tá? É importante deixar claro isso aqui. Tem uma diferença fundamental. Claro, no caso da Lava Jato, já há provas abundantes, e não é nenhum nem dois relatores, são vários que falam isso, e há provas materiais, principalmente por causa dos chats da Vaza Jato, da spoofing, e há provas externas também, principalmente as prisões preventivas alongadíssimas até que as pessoas aceitassem colaborar, as tais das minutas de delação, as versões que chegavam prontas do Ministério Público e da Polícia Federal e a pessoa só tinha que assinar embaixo, mesmo que estivesse omitindo ou mentindo. Isso na Lava Jato aconteceu de fato. O que está sendo operado agora aqui publicamente, através desse vazamento aqui, é uma tentativa de mostrar o seguinte: olha só, gente, sabe o que aconteceu lá na Lava Jato? Que o Deltan Dallagnol pressionava os colaboradores, que o Carlos Fernando, que o Moro, que não sei quem, que eles ameaçavam a gente em ficar 20 anos preso, que eles mantinham a gente preso lá 1 ano e meio, 2, até dobrar e até a gente contar tudo que não sabia e tudo mais que não sabia também. Pois é, está acontecendo agora também. Está acontecendo agora com o Cid também. Essa é a mensagem dessa história aqui. E isso aqui abre, queiramos ou não, possibilidades para a defesa do Bolsonaro. Porque a defesa do Bolsonaro, até a semana passada, ela estava um pouco no beco sem saída, no sentido que ela ia apostar muito na história de que, tudo bem, as coisas até aconteceram como aconteceram. Teve a reunião, teve a conversa com os comandantes, teve a conversa com não sei quem, teve a minuta do golpe, tudo isso teve. Mas, lembram que eu venho falando sobre isso já há um bom tempo, mas, isso não é tentativa de golpe de Estado. Isso ficou no plano das ideias. Tá? Se encaminha muito a defesa do Bolsonaro para isso. Com esse revés aqui, de novo, talvez essa história vai depender. O que é que vai acontecer agora? Vai depender se a imprensa vai comprar, se não vai. Ontem saiu na matéria da Veja, na capa, logo depois estava lá, na capa da Folha, na capa do UOL, tá? Mas em destaque menor, em destaque pequeno. No G1 também. Tem que ver se isso aqui vai ganhar escala, porque isso aqui começa a fazer uma pressão de opinião pública e abre para a defesa. Ontem eu li aqui uma reportagem da Folha mostrando vários pontos que a defesa poderia atacar, e entre esses pontos estava, sim, o Alexandre de Moraes, o foro que não devia ser o Supremo, né? Então, agora você abre mais um flanco, que é o seguinte: o delator do caso, a figura do caso, o Cid é o delator. Tudo bem que a gente pode defender a ideia, lembrando que nós não temos um inquérito, então é uma ideia em tese, de que a investigação não precisa do Cid. A gente pode defender isso. Mas ele é o delator do caso. A espinha dorsal desse caso, ela parte do Cid, da sua delação e das provas que foram conseguidas com ele, ou no entorno dele. Então, não é pouca coisa que essa figura agora, de modo velado, porque não é uma acusação direta, porque é um áudio gravado de uma conversa, tudo bem, né? Vamos encarar a coisa desse jeito. Ele diga que, na verdade, ele foi coagido a mentir. É o que o Cid está falando aqui, na prática. Ele foi coagido a mentir e eles usaram como poder de coação a questão de que, se ele não colaborasse, ele ia ficar 1000 anos preso. Aí a questão é o seguinte:
Primeiro, quem gravou esse áudio? Por que esse áudio foi vazado? Em isso sendo uma estratégia da defesa. O que parece, né, gente? Vamos combinar. Essa defesa, ela, desde que assumiu o caso do Mauro Cid, o Dr. César Bittencourt, ele vem fazendo uma defesa que é uma defesa que ela busca sempre deixar a condução do processo confusa. Desde o começo. Lembram? Quando ele assumiu, ele deu um monte de entrevista na CNN, na Globo News. A gente até brincou, mostrou aqui. Parecia um doido. Parecia um maluco. O advogado Cid. Então, desde o começo, a estratégia pública dele é causar o máximo de ruído possível na história. Porque você vai usando isso para pressionar e usar a opinião pública também. Isso aqui pode impactar na opinião pública em relação, por exemplo, muito se fala que o processo do Bolsonaro é um processo que corre na opinião pública também. E claro que corre na opinião pública. Ah, mas o judiciário não deveria se deixar pressionar pela opinião pública. Bom, gente, não deveria, mas acontece. Acontece. Já vem caindo o número de pessoas que acham que o Bolsonaro é responsável pelo 8 de janeiro. Já vem aumentando o número de pessoas que acham, pelas últimas pesquisas que a gente tem visto, que os chamados bagrinhos, os pobres coitados, né, presos em Brasília, são inocentes, estão presos injustamente. Isso vai alimentando uma ideia de que é possível você começar a falar em anistia na Câmara e no Senado. E se esse ano, que é um ano eleitoral, essa ideia publicamente colar, e o simples fato dessa conversa ter vazado vai ajudar nisso, eu não tenho dúvida, porque isso aqui já está rodando, vocês não podem imaginar. Tá aí, ó, tá vendo? O próprio Cid, que delatou o Bolsonaro, está dizendo que foi forçado a mentir. Isso aqui vai rodar. Isso pode mover ainda mais o ponteiro da opinião pública. Atenção para o caminho, tá? O caminho não tem nada a ver com o Bolsonaro não ser preso amanhã, tá, gente? A defesa do Bolsonaro sabe que é muito improvável que o Bolsonaro não seja denunciado, não vire réu e eventualmente não seja preso. Talvez ainda esse ano. Ontem o Cacai, o advogado, nosso parceiro aqui, deu uma entrevista para o DCM, acha que o processo do Bolsonaro termina até o final do ano. Termina, que o Bolsonaro, se condenado, será preso até dezembro. A defesa do Bolsonaro hoje, ela não tem fé de que isso não possa acontecer. Porque apesar do que a Veja está publicando hoje, isso aqui não vai comover o Alexandre de Moraes. Isso aqui não vai comover o STF. Tá? O processo vai continuar. É improvável que o Bolsonaro não seja denunciado. Aliás, as provas que foram colhidas durante a delação do Cid, elas permanecem válidas. E até onde se sabe, o Cid, enquanto delator, entregou poucas provas, porque as provas foram obtidas no celular dele, nas comunicações dele, foram obtidas pela investigação, não foram obtidas através da delação. Então, isso muda pouco. Agora, é o que a gente tem falado no programa aqui. Atenção. Tem um caminho político dessa história, e esse caminho político ele pode impactar no caminho jurídico. Tá? Então, o Congresso, ele pode sim votar uma anistia. O Supremo pode derrubar depois? Pode. Mas olha, a lei, nesse caso, ela está a favor do Congresso. O Congresso tem essa prerrogativa. Tá bom? Não é uma coisa malucada se a Caroline Detone, na CCJ, decidir encampar e passar na Comissão de Constituição e Justiça um projeto de lei para anistiar primeiro os bagrinhos e depois os bagrões. Porque não é inconstitucional. É legal que o Congresso tenha essa prerrogativa. Então, isso aqui joga pressão em cima dessa história. Tá? Isso aqui vai rodar. Ontem eu falei com algumas pessoas, como eu falei para vocês aqui, né? Porque li a matéria, fiquei bem preocupado, aliás. Estou bem preocupado com a matéria, não vou esconder. Estou preocupado, sim. Ah, Leandro, pode não dar em nada. Tudo bem, que bom, eu não estou torcendo para dar. Não confundam as coisas. Eu não estou torcendo para que isso aqui
vire o jogo e que a gente não veja os eventuais responsáveis por uma tentativa de golpe de Estado punidos. Eu não estou torcendo para isso, gente, mas eu estou preocupado. O que saiu aqui é preocupante. E é preocupante por quê? Porque isso aqui não vai parar nessa matéria. Vocês podem ter certeza. Essa operação de usar o CID para colocar dúvida no procedimento todo, ela já começou há uns dias atrás. Há uns dias, né? Dias atrás. Ela começou lá com os recadinhos. Agora veio forte. E tem gente que diz que tem mais coisa, viu? Tem gente que diz que tem mais coisa. Vindo por aí. Como parte dessa grande estratégia. Porque isso aqui é aquela coisa, você solta e espera, né? Solta, espera, vai ter alguma reação aqui e ali, vê o impacto que vai ter na imprensa, se a imprensa vai aderir, se não vai aderir, se vira assunto, se não vira assunto, se o delegado, esse que pode ser o cara que pressionou o CID, acusado aí pelo CID, se manifesta, se não se manifesta, se o STF se espera, se primeiro solta e espera. Porque também quem soltou isso aqui não sabe o impacto que vai ter. A gente nunca sabe, tá, gente? Não tem como controlar. Você sabe que pode ter impacto, você não sabe qual vai ser. Agora, a Polícia Federal deve chamar o Mauro Cid para explicar os áudios que foram publicados pela Veja, né? Matéria publicada lá pelo iclnoticias.com.br. A Polícia Federal analisa a possibilidade de chamar o ex-ajudante de ordens. Isso aqui foi publicado ontem, na verdade, ontem um pouco mais cedo, né? Umas 7 e pouco, 8 horas da noite, pelo ICL. Essa notícia já andou e ontem a Globo News, o Gerson Camarote, disse que o Mauro Cid vai ser chamado hoje pela PF, à 1 da tarde. É a última informação que nós tínhamos ontem antes de dormir. Para explicar, né? O que é isso aqui? O que está acontecendo? E aí, uma coisa importante aqui que é o seguinte: o advogado César Bittencourt enviou uma nota ontem aqui para o ICL, dizendo que os áudios são clandestinos e que não passaram de um momento de desabafo. Vamos ler a nota do César Bittencourt? Eu gosto muito do César Bittencourt, é um grande personagem, né? A defesa de Mauro César Barbosa Cid, em razão da matéria veiculada pela Veja, nesta data vem a público afirmar que Mauro Cid em nenhum momento coloca em xeque a independência, funcionalidade e honestidade da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República ou do Supremo Tribunal Federal na condução dos inquéritos em que é investigado e colaborador. Aliás, seus defensores, os advogados, não subscrevem o conteúdo dos áudios. Né? O advogado está dizendo o seguinte: não fui eu, tá, gente? Não tenho nada a ver com isso, tá? Referidos áudios divulgados pela Veja, ao que parecem clandestinos, não passam de um desabafo em que relata o difícil momento e angústia pessoal, familiar e profissional pelos quais está passando, advindos da investigação e dos efeitos que ela produz perante a sociedade, familiares e colegas de farda, mas que, de alguma forma, comprometem a lisura, a seriedade e a correção dos termos de sua colaboração premiada, firmada perante a autoridade policial, na presença de seus defensores constituídos e devidamente homologada pelo Supremo Tribunal Federal, nos estritos termos da legalidade. Portanto, o advogado do CID está dizendo o seguinte: não fui eu, nós não temos nada a ver com isso, a gente não gostou desses áudios, isso é só um desabafo do CID, ele não queria dizer essas coisas que ele disse, tá, viu, doutor Alexandre, doutor delegado? Não é nada disso, a colaboração permanece, tá tudo beleza entre a gente. Essa é a nota do advogado. O CID convocado hoje para ir lá, prestar mais um depoimento na PF, vamos ver como é que essa coisa vai andar. Ele será ouvido por um juiz instrutor do gabinete do Alexandre de Moraes, que é onde a delação dele foi homologada. E aqui a Camila Bonfim traz exatamente isso, né? Após vazamento de áudios, defesa de CID fala de desabafo. Militares veem reação a indiciamento, diz aqui a Camila Bonfim. Veremos o que acontece nas cenas dos próximos capítulos. De novo, o que vai acontecer? Não sei. Tá? Não sei. Eu não sei. A única pessoa que sabe o que vai acontecer nesse caso, gente, é o Alexandre de Moraes, porque ele é o juiz da causa. Né? Ele é o cara que sabe quando for acontecer, ele é o cara que vai saber quando vai acontecer. E, eventualmente, as pessoas para as quais ele contar alguma coisa.
Agora, isso aqui tem poder de mudar drasticamente o que está acontecendo? Eu acredito que, nesse momento, não. O Supremo não vai se comover com isso. Não vai mover uma palha em relação a isso. O que está acontecendo agora é um jogo para a opinião pública, primeiro. Isso aqui vai alimentar a opinião pública. Mesmo, atenção, mesmo a pessoa que está indecisa, a pessoa pode achar o seguinte: achou um absurdo o que aconteceu no 8 de janeiro, tá? Uma pesquisa do Datafolha, que saiu no dia 12 de janeiro, portanto, logo depois do 8 de janeiro de 2023, mostrou que 93% da população brasileira reprovava o que aconteceu lá. Então, gente, até o teu tio bolsominion chegou num ponto que ele falou: não, esse quebra-quebra eu reprovo, tá? Diferente disso é a pessoa achar que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com aquilo. Esse é o jogo que está sendo jogado. Então, a pessoa que está na dúvida, que acha que pode, que acha que não pode, esse tipo de coisa tem poder de influenciar. Vocês concordam comigo? Pô, tá aí o principal delator do caso dizendo que foi obrigado a mentir. Quando esse áudio circular, gente, pelo WhatsApp, ele não vai com a nota do advogado, com a matéria da Camila Bonfim, com o contexto do não sei do que. Ele vai só o áudio, vocês sabem disso, né? Quando chegar lá no zap do teu tio, vai chegar só o áudio do Cid, só aquele áudio do Cid, onde ele fala que ele foi coagido a mentir contra o mito. É isso que vai espalhar. Ninguém vai saber que o César Bittencourt soltou uma nota dizendo que não tem nada a ver com isso, gente. Ninguém vai ler esse negócio. Não vai chegar em lugar nenhum. Então, isso é uma aposta de médio e longo prazo. Qual é o caminho que está sendo desenhado em Brasília hoje? Vai acontecer? Não sabemos. Tem chance de acontecer? Tem chance de acontecer. É pequena? Não é pequena. Tem número para votar? Tem número para votar. O governo consegue segurar? Não consegue segurar. O governo só consegue segurar uma eventual anistia que for votada na Câmara e no Senado hoje, se priorizar essa batalha e fizer força. E isso vai ter um custo alto para o governo, que tem minoria na Câmara, que não consegue comprar todas as brigas. E que toda briga que cobra vai tomar porrada e vai ter um custo. O caminho que está sendo pavimentado é um caminho de médio e longo prazo. Não há expectativa de que o Bolsonaro consiga escapar esse ano, de que esse inquérito todo dê em água. A não ser que nas cenas dos próximos capítulos a gente tenha coisas maiores do que isso que saiu na Veja. Eu não duvido, tá? Eu não duvido. O programa tá terminando. Recado final, gente. O jogo está sendo jogado, tá bom? O jogo não tá ganho. O jogo está sendo jogado. Vai longe essa história. Vai longe essa história. E isso aqui não é uma coisa malucada que veio, não sei o quê. Já foi dado o recado na semana passada. O caminho estava sendo tomado. Agora veio isso à tona. E não me espantarei, e não se espantem se daqui uma semana não vier outra coisa. Para dar continuidade nesse fio aqui. E esse fio vai alimentando o moinho da anistia. O objetivo não é confrontar diretamente o STF. Nem na classe política bolsonarista, nem na defesa do Bolsonaro. Eles não têm a mínima esperança de que eles vão conseguir vencer essa batalha na justiça. O caminho é pela política. Isso aqui está falando com a política, que pode começar a tocar anistia. Sacaram? Muito bem, fiquemos por aqui. Ó, está começando o ICL Notícias, primeira edição agora. Hoje, o Edu vai fazer um anúncio. Fiquem aí, por favor. Eu sei que muita gente, quando termina o Desperta, desliga aqui, vai tomar uma água e tal, vai trabalhar, né? Vai fazer outras coisas e acaba vendo o N1 mais tarde. Mas se você puder, fica aí mais 15 minutos, tá? 15 minutos. Eu prometo que não vai passar disso. 15 minutos que vai ter um anúncio espetacular hoje no ICL. A gente gosta de notícia boa também e a gente vai dar notícia boa hoje, tá bom? Tá começando. A gente volta na segunda-feira com o Desperta ICL às 7 horas da manhã. Tchau. Que diz que todo bolsonarista é fascista. O maior psicólogo social vivo no planeta, Elliot Aronson, nos mostra, através de pesquisas, que não necessariamente somente pessoas malucas fazem coisas malucas. Somente pessoas más fazem coisas más. O que nos leva, então, a agir
da forma como a gente age. Nesse livro, O Animal Social, Elliot Aronson trouxe resultados de pesquisas que mudaram a percepção do mundo inteiro sobre a forma como a gente se comporta. E é com ele, que tem 92 anos e esbanja a lucidez, que a gente vai conversar no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite, num encontro inédito no Brasil. Se inscreve gratuitamente. Aprende com a gente, com esse que é um dos nomes mais importantes para nos explicar como a gente chegou até aqui. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social, esse livro que mudou a percepção do mundo inteiro sobre o porquê as pessoas agem da forma como elas agem. Quer se inscrever nessa aula histórica gratuitamente? É só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo. Bora assistir, mudar a nossa visão de mundo juntos e chamar nossos amigos para participar desse movimento também. Conto com vocês na aula. Um abraço. Nessa sexta-feira, o Em Detalhes entrevista o nosso colunista Guilherme Amado, que é jornalista, colunista também do Metrópolis, que explica a crise que está acontecendo na executiva do União Brasil. Tem ameaça de morte, tem incêndio e tem acusação de roubo também. A gente vai entender toda essa história a partir das 10h30 da manhã, depois do ICL Notícias, primeira edição. Vem!